Neste momento, você é a única pessoa na conferência.
Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ah, que bom. E a saúde da família também tá tudo ok, né, gente? Tô bem, Felipe. Obrigado aí. Bom, somos aqui 8 pessoas. Vou deixar aqui dar mais alguns minutinhos, aí a gente começa, tá bom, gente? Enquanto isso, eu vou fazer o upload aqui do arquivo para enviar para vocês com os exercícios, tá bom?
Pessoal, eu acabei de enviar, viu, um material aqui pelo Solar, tá aí na parte de material de apoio, tá, com exercícios, tá, que são os exercícios que eu vou ver hoje. Se não der tempo de ver todos, são 3, tá, quero ver se eu vejo esses 3 hoje. Se não der tempo, a gente vê 2, vê pelo mesmo enunciado do terceiro, e aí tenta fechar lá para a semana que vem, tá bom? Deixa eu carregar aqui também nos slides os mesmos exercícios. Bom, então vamos lá. Estamos aqui em 10 pessoas. Mas eu acho melhor a gente começar, né, pessoal? O que vocês acham? A gente espera mais alguns minutos. A gente pode começar logo? Ok. Então, gente, mais uma vez, bom dia para todo mundo, né? Espero que estejam todos bem, todo mundo bem de saúde, família, viu? É o que eu desejo sinceramente para todos aí, para todo mundo. Então, vamos começar aqui a aula. Na aula passada, a aula acabou ficando só num exercício, só num único exercício, né? Mas eu até entendi, aquele exercício realmente ele tem uma série de detalhes, ele aparentemente é um exercício simples, mas ele tem uma série de detalhes que precisariam realmente servir também como um pouquinho de revisão, né? Tá? Até de circuitos 2, até da parte lá de diagrama fasorial para vocês. Então eu acho que foi uma aula produtiva, a aula passada, apesar da gente ter ficado só num único exercício. Bom, aquele exercício que foi mostrado na aula passada, ou seja, na segunda, foi um exercício do capítulo 2, né? Então, hoje a gente vai ver mais exercícios, só que eu queria ver exercícios do capítulo 1, tá? A gente ainda vai ver exercícios também do capítulo 2, mas eu queria ver do capítulo 1, porque no capítulo 1 a gente terminou a teoria mesmo em sala de aula, mas a gente não chegou a alguns exercícios que eu ia mostrar para vocês em sala de aula, a gente acabou não mostrando. Então, vamos aproveitar para ver exercícios aqui do capítulo 1, e semana que vem a gente vê exercícios do capítulo 2, tá? E aí eu não sei, a gente conversa na segunda, talvez eu dê alguma coisa de teoria também, de novo, volte a dar alguma coisa de teoria na semana que vem. Mas vamos ver, a prioridade na semana que vem é mostrar alguns exercícios do capítulo 2, ok? Vocês estão me entendendo? Estou falando rápido, a comunicação está ok? Se eu começar a falar rápido também, vocês me dão um toque, viu, gente? Porque aqui pela essa ferramenta aqui online, a gente tem que tomar cuidado para não ir rápido, porque aí a voz pode ficar um pouco distorcida. Então, bom, então ok, né? Então vamos começar aqui, exercícios do capítulo 1. O primeiro exercício que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, tá? Esse exercício aqui, ele já caiu em prova no passado, e ele é basicamente o mesmo exercício também que foi pedido na última lista, aquela lista que eu pedi para vocês enviarem para mim, tá? Só que aqui tem um detalhezinho a mais. Aqui, esse exercício aqui, em relação ao que está na lista e o que caiu já em prova, tem um detalhezinho a mais, uma diferençazinha, tá? É porque lá na prova e na lista era dado já o percurso médio. Aqui, nessa modificação que eu fiz do exercício, não é dado o percurso médio. Então, tem essa dificuldadezinha a mais para vocês, que é estipular o percurso médio. Mas é uma dificuldade mínima, não é também uma grande dificuldade, não. É só para deixar o
o exercício, vamos dizer, com um pouco mais apimentado, podemos assim dizer. Até porque, em livros, né, dependendo do autor que você vai trabalhar, que vocês vão estudar exercícios, alguns autores, eles dão de cara logo o percurso médio para você, mas outros eles fazem questão de não dar, deixam para você estipular isso. Então vamos pegar essa situação mais geral, de não estipular o caminho médio, deixar quem está resolvendo o exercício fazer isso, tá bom? Ok? Então vamos aqui ler o enunciado aqui do exercício. No circuito magnético da figura abaixo, que é a figura 1, esse circuito aqui, tá bom? A permeabilidade relativa do material ferromagnético é de 1.200. Ponto. Despreze o efeito do fluxo de dispersão e o espraiamento, vírgula, mas considere o efeito do comprimento do entreferro. Ponto. Todas as dimensões estão em centímetros e o material apresenta uma área transversal quadrada. Ponto. Determine o fluxo magnético, a indução magnética e a intensidade de campo magnético no entreferro. Então, aqui tem essa questão aqui, tá, gente? Tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa aqui, ele dá o μ relativo do material. Então, isso já me indica o quê? Já me indica, tá, que a permeabilidade dele vai ser constante do material e, portanto, eu não vou precisar trabalhar com aquela curva, né, que relaciona B com H, porque o μ vai ser constante. E ele me disse também outra coisa, já que eu estou considerando o μ constante em um número que ele não está indicando para eu considerar, por exemplo, isso infinito, ou não diz assim, em algumas questões o autor poderia dizer, olha, o μ pode ser considerado infinito ou com um valor muito elevado. Quando o autor diz isso, significa que é para desprezar a relutância do núcleo. Mas quando o autor não diz isso e me dá um valor, como ele dá aqui, para o μ relativo, ele está querendo dizer para mim o quê? Ele está querendo dizer que eu não devo desprezar a relutância do núcleo, que eu tenho que considerar a relutância do núcleo nos meus problemas. Entendido isso, gente? Ok? É bom vocês perceberem isso, porque quando vocês pegam de livros, principalmente livros americanos, o autor não vai dizer para vocês assim, olha, considera a relutância, não considera a relutância. Isso, não, é a interpretação do enunciado da questão que vai impor isso. Então, é bom se ligar. Quando o autor não fala nada, ou quando o autor estipula um valor para o μ, ele está querendo que você use a relutância. Quando ele diz, olha, infinita, pode ser desprezada, aí sim, você pode considerar a relutância do núcleo zero. Beleza? Outra coisa que é interessante, a gente tem o entreferro, ele diz o seguinte, que eu posso desprezar o espraiamento. Então, significa que aqui, na região do entreferro, tá, gente? Aqui na região do entreferro, a área da seção transversal bem aqui vai ser a mesma área da seção transversal aqui no interior do núcleo, ok? Ele me diz que essas dimensões aqui todinhas estão em centímetros, tá bom, gente? Então, note que eu tenho 50 centímetros aqui desse ponto a esse, que é a mesma coisa aqui, aqui e aqui. Ele me diz que eu tenho 50 centímetros aqui, na horizontal, que é a mesma coisa aqui. Ele me diz que é 2 centímetros aqui, ó, já o comprimento aqui nos braços, então é 2 aqui, é 2 aqui, é 2 aqui. E ele me disse também que é 2 aqui, olha, na altura. 2 aqui, também aqui embaixo, tá bom? E o comprimento do entreferro é meio. Eu tenho aqui, então, um circuito que vai ser, na verdade, formado por 3 braços verticais, sendo que no braço central eu tenho o entreferro, e nos braços das extremidades eu vou ter bobinas. Bobina 1 com N1 espiras, tá? E bobina 2 com N2 espiras. Só que, na verdade, as duas bobinas têm o mesmo número de espiras. N1 é igual a N2, que é igual a 500, tá bom? E outra coisa interessante, olha aqui a corrente. A corrente de 10 amperes está entrando aqui na bobina 1, circula pela bobina 1, sai da bobina 1, e aí,
entra, a mesma corrente entra na bobina 2 e sai por esse terminal aqui. Então, em termos de circuito magnético, essas bobinas aqui, tá, vão ficar em paralelo, mas em termos de circuito elétrico, elas estão ligadas em série. Ok? Entendido, gente, até agora? Beleza? Então, vamos lá. Para resolver... gente, eu fico até com vergonha do meu desenho aqui, viu, gente? Não está muito bonitinho meu desenho, não, viu, gente? Mas eu acho que está funcional. Eu acho que dá para entender, viu? Tá todo mundo conseguindo entender, gente? Eu tentei fazer reto aqui, mas não saiu bem reto, não, viu? Tá certo? Ok, gente? Desculpe aí pelo desenho, mas dá para entender, não dá? Tá, eu mandei o material aí para vocês também, viu? Vocês podem acompanhar pelo material que já foi enviado. Tá aí na parte de material de apoio. Bom, então a primeira etapa que a gente deve fazer, gente, é partindo aqui, é pegar esse circuito magnético original. Lembra que originalmente eu não tinha definido o percurso médio. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa estrutura magnética aqui original, tá? E definir o percurso médio. Então tá aqui o primeiro trabalho que eu tenho é definir o percurso médio. Então eu vou fazer o seguinte, eu e o autor, né? Da questão, vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui esses pontos, vou chamar esse ponto de ponto A, aqui de ponto B, aqui de ponto C, aqui de ponto D, aqui de ponto E e aqui ponto F. E vamos definir justamente esses pontos aqui, né, onde passam essas linhas tracejadas, que são justamente o percurso médio em cada braço, seja um braço vertical, seja um braço horizontal, ok? Aqui eu estou usando a nomenclatura do autor, né, que o autor mesmo propõe, mas vocês poderiam usar diferente, vocês poderiam usar uma nomenclatura um pouco diferente. O importante é que o percurso, o caminho médio, não poderia ser diferente, tem que ser esse sempre, mas a maneira como você está nomeando aqui esses pontos de interseção, aí fica a critério de vocês. Eu estou aqui usando as letras mesmo, A, B, C, D, E, F. Ok? E olha o seguinte, é percurso médio. Então, o que é que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui entre A e B, então esse percurso médio vai ter o seguinte comprimento, vai pegar 50 aqui, 50 centímetros, e vai ter que pegar metade desse aqui. Metade de 2 é 1. Também vai pegar metade desse trecho aqui. Metade de 2 é 1. Então, daqui de A para B é 52 centímetros. Vocês estão enxergando isso? Vocês perceberam? Gente, então perceberam, né, que aqui é 52 centímetros. O Felipe Bruno está dizendo que está sem áudio. Vocês não estão me escutando, não? Tá, mas vocês perceberam... Não, Felipe, eu tinha dado aqui uma pausazinha aqui, porque eu estou em casa, aí uma pessoa abriu a porta aqui, tá bom? Mas voltei, foi só um segundinho, tá? Eu estou com... eu estou com pessoas aqui dentro de casa, né? Estou com a minha esposa e nesse exato momento chegou um entregador também, entregador de água, gente. Peço desculpas aí a vocês, né? A situação de a gente ter que estar trabalhando em casa, às vezes acontece isso. Mas já resolvi, viu, gente? Então, vocês entenderam que é 52 aqui do ponto A ao ponto B, né? Tá.
Então, percebam também, gente, que vai ser 52 aqui, de B para C, vai ser 52 também aqui de F para E, vai ser 52 também aqui de E para D. Perceberam isso? Todos esses comprimentos aqui vão ser 52, porque vão pegar sempre os 50 aqui e metade das extremidades, que é 1 e 1. Metade dessa extremidade vai para esse comprimento de B a C, e a metade aqui dessa aqui no final vai também para B a C. A mesma coisa vai acontecer também aqui na vertical, viu, gente? Tá? A gente tem 50 daqui para cá, pega meio de 2, então vai ficar 1 mais 50 mais 1. Então fica 52 aqui entre A e F, entre B e E entre C e D. Também vai ficar 52. Só tem que ter um alerta, né? Entre B e E, eu ainda vou ter que fazer aqui o desconto do entreferro. Entendido, gente, também? Beleza. Então, depois que a gente já definiu aqui o percurso médio, a próxima etapa é a gente construir o circuito equivalente. Como eu falei em sala de aula para vocês, quando eu tenho uma única malha, normalmente não vale a pena construir circuito equivalente. E eu já posso trabalhar diretamente com as equações. A lei de Ampère, por exemplo, né? Mas, nesse caso, quando eu começo a ter vários elementos, por exemplo, aqui eu tenho duas malhas, tenho duas fontes de campo magnético, duas fontes de fluxo. Então, aqui já é melhor eu trabalhar. Ah, sim, outra coisa, eu tenho que considerar a relutância também do núcleo. Então, nesse caso aqui, é melhor eu construir o circuito magnético equivalente, que é essa estrutura aqui, esse desenho aqui, que não passaria em nenhum concurso de desenho, tá, gente? Mas que acho que dá para perceber. Tá? Então, por exemplo, a partir daquela estrutura, eu construí aqui esse circuito equivalente. Botei aqui a força magnético-motriz 1, que está representando a bobina 1. Coloquei aqui a força magnético-motriz 2, que está representando a bobina 2. E aqui, o que acontece, gente? A bobina 1, que ali eu estou representando pela força magnético-motriz 1, ela está passando aqui corrente, né? Se está passando corrente, ela está gerando fluxo magnético. Pela regra da mão direita, vocês percebem que o fluxo magnético devido a essa bobina 1, que eu vou chamar de fluxo magnético φ1, está no sentido horário. Essa corrente entrando por aqui na bobina 2 e saindo por aqui, se eu aplicar a regra da mão direita, eu vou ver que essa bobina também gera um fluxo magnético, que eu vou chamar de φ2. Só que esse fluxo magnético ele já está no sentido anti-horário. Então, para cá eu tenho φ1 e para cá eu tenho φ2. Vocês enxergaram isso, gente? Perceberam? É a aplicação da regra da mão direita pela passagem da corrente nas bobinas e pelo fato das duas correntes estarem em série. Sim? Beleza. Note que aqui no braço central, vai ter a soma dos dois fluxos. Aqui no braço central, entre B e E, vai passar φ1 e φ2. Entretanto, entre B, C, D e E, só circula φ2. E entre A, B, F e E, aliás, entre B, A, F e E, só circula φ1. Vocês perceberam isso, gente? Então, daqui para cá é φ2, daqui para cá é φ1, e aqui no meio é φ1 mais φ2. Isso é importante porque isso vai limitar as relutâncias que eu vou ter que construir. Veja bem, como eu tenho aqui o mesmo φ indo de B para A, de A para F e de F para E, então eu posso agora fazer uma relutância equivalente a esse braço, esse e mais esse. Que é essa relutância bem aqui, entre o ponto B, A, F e E. Que é a relutância que vai ser percorrida pelo fluxo φ1. Entendido aí? Então, eu vou fazer, pelo fato desses três braços serem percorridos por φ1, eu vou fazer uma relutância equivalente desses três braços. Vai ser a relutância entre os pontos B, A, F e E, que é percorrida por φ1. A mesma ideia eu vou fazer para essa outra malha aqui, tá? B, C, D, E é percorrido por φ2. Então, eu vou colocar aqui a relutância associada aos pontos B, C, D e E.
E aqui no braço central, a influência dos dois. Então, eu vou ter que colocar aqui separado. Relutância entre o ponto B e E, considerando o núcleo, mais a relutância do entreferro, que também aparece aqui. Entendido isso, gente? Beleza? Desculpe se isso aí foi muito simples para vocês, mas é porque, como eu sou professor e já dei essa disciplina várias vezes, então a gente sempre percebe os erros comuns que vocês fazem. Então, às vezes, vocês têm dificuldade de perceber como é que é essas relutâncias. Aí eu já estou dando a dica. A relutância a gente associa ao fluxo. Se o fluxo mudou no trecho, a relutância tem que ser separada. Ok? Beleza? Então, vamos continuar. Então, aqui eu já tenho as relutâncias entre os pontos A, B, entre B, A, F e E, a relutância entre B, C, D, E, a relutância entre B e E, a relutância do entreferro, a força magnético-motriz devido à bobina 1 e a força magnético-motriz devido à bobina 2. Aqui, a polaridade, mais e menos, a gente adota a mesma história se que fosse fonte de tensão, né, no circuito elétrico saindo corrente. Só que no caso aqui é fonte de fluxo magnético e está saindo fluxo. Então, o positivo é da onde sai o fluxo da fonte de força magnético-motriz 1. E Φ2 está saindo aqui pelo terminal positivo também, né? Por isso que eu imponho aqui o terminal positivo para FM, para a força magnético-motriz 2. Entendido também isso, gente? E vamos então determinar o valor disso, né? Eu já construí o circuito, aí precisa agora eu determinar o valor dessas relutâncias e o valor dessas fontes aqui, tá? FMM1, que é a força magnético-motriz 1, devido à bobina 1, é N1 vezes I1. N1 é 500, I1 é 10, então fica 500 vezes 10, que dá 5.000 ampere-espira. Essa é a unidade, ampere-espira. FMM2, ele vai ser igual a 1, né? Por quê? Porque o número de espiras N2 é igual, e a corrente 1 é a mesma corrente 2. Então, fica N2 vezes I2, que é a mesma coisa que 500 vezes 10, que dá 5.000 ampere-espira. Entendido, pessoal? Posso ir para o próximo slide? Notando que isso foi construído a partir dessa estrutura. Então, vamos lá. O próximo passo que a gente tem, gente, é agora, já achei o valor das forças magnético-motriz. O próximo passo que eu tenho agora, gente, é determinar as relutâncias. Tá? É determinar as relutâncias nos trechos. Já determinei que entre o ponto B, A, F e E, tá? Eu vou ter o mesmo valor de fluxo, então eu posso associar uma relutância equivalente. Então, vai ser a relutância entre BA, F e E, que vai ser igual ao comprimento que eu tenho nesses três trechos, dividido pelo mito material do núcleo, vezes a área da seção transversal. Bom, antes, no início aqui da aula, eu tinha dito para vocês que cada pedacinho desse aqui é 52 centímetros, né? Como eu vou ter aqui um pedaço, outro pedaço, então fica 3 vezes 52 centímetros. Só que a gente deve passar para metro aqui, né? Para ficar tudo no SI. Então vai ficar 3 vezes 52 vezes 10 a menos 2 metros. Então isso aqui vai me dar o comprimento entre B e A e F, F e E. Entendido, pessoal? Pena que hoje tem pouca gente, né? Acho que foi o menor número até hoje aqui. Só 11 hoje, comigo, né? Contando comigo. Equivale só a um terço da turma. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Vocês têm notícia do resto do pessoal? Tem gente que era para ter vindo hoje, que ainda está chegando? Ou o pessoal está meio desmotivado? Como é que tá, gente? A ideia da gente continuar por aqui é porque a gente estava em torno de 2 terços.
Bom, de qualquer forma também fica gravado. Agora não fica gravado por muito tempo não, viu? É bom dar o toque para o pessoal dar uma olhadinha logo. Principalmente nesses exercícios que eu estou fazendo questão de explicar bem detalhado. Jéssica, bem lembrado da Edinara. A Edinara está com problema de conexão, é? A Edinara não é aqui de Sobral, não, né, gente? Eu acho que ela é daqui do Jaibaras, não é isso? Eu acho que ela é de Jaibaras. Se eu não me engano, ela namorou com um antigo bolsista meu. Bom, vamos lá. Tipo assim, como eu tinha combinado com você, gente, eu na volta eu pretendo fazer uma revisão, nem que seja só com esses slides, que aí fica a revisão um pouco mais rápida, desse material que a gente está aqui apresentando para vocês aqui no Solar, justamente para não prejudicar ninguém, viu? Então vamos continuar. Gente, então eu já determinei aqui essa relutância. Vocês, se vocês quiserem, vocês podem também calcular bonitinho a relutância entre B, C, D e E. Mas eu nem vou calcular, gente. Porque, por simetria, esse circuito magnético aqui ele é bem simétrico. Ele tem uma série de simetrias que facilitam a vida da gente. Se vocês perceberem, as distâncias aqui entre B, C, D, E, são as mesmas distâncias que eu tinha aqui antes. O material também é o mesmo. Ou seja, a mesma permeabilidade, a mesma área de seção transversal. Então, a relutância aqui vai ser a mesma relutância aqui de cima. Gente, eu acho que eu esqueci de apresentar o cálculo, não foi? Só tinha apresentado aqui o comprimento, né? Então, deixa eu fazer aqui direitinho. Todo mundo entendeu porque é 3 vezes 52, né? Vezes 10 a menos 2. Então, tudo isso aqui dividido pela permeabilidade do material. Permeabilidade do material é μr, que é 1.200, vezes o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Vezes a área da seção transversal, que ele diz que é quadrado. Bom, de qualquer maneira, também dá para perceber, né? A gente sempre tem 2 de altura e 2 de largura. Ou seja, ele diz que é quadrado, então a profundidade é 2. Como eu tenho altura 2, por exemplo, aqui, ou então, se eu estivesse olhando aqui a área bem aqui nesse ponto, a largura, então vai ficar 2 vezes 2. Que dá 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Entendido essa parte aqui, gente? Ou eu confundi aí o meio campo aí de vocês? Posso continuar? Beleza. Aí, fazendo a conta, dá 2,586 vezes 10 a sexta ampere espira por Weber. E agora sim que eu venho para o meu discurso da simetria. Então, eu calculei aqui, né, essa relutância. Vou calcular agora a outra relutância aqui desse lado, B, C, D, E. Tipo, o que é que acontece? É os mesmos comprimentos, é o mesmo material e a mesma área da seção transversal. Então, não precisa eu calcular essa relutância. Eu sei que ela vai ser igual à que eu calculei anteriormente, ou seja, a relutância entre B, C, D, E é igual à relutância entre B, A, F, E. Ok? Vamos agora para a relutância aqui do entreferro. A relutância do entreferro, gente, vai ser o comprimento do entreferro sobre o μ0 vezes a área transversal na região do entreferro. Então, é G sobre μ0 vezes AG. O G, o autor me diz, é meio. Eu só tenho que passar, meio centímetro, né? Só tenho que passar para metro. Então, fica 5 vezes 10 a menos 3 metros. O μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, fica aqui embaixo. E o AG, eu sei que é a mesma coisa do que o AN. Por quê? Porque o autor manda eu desprezar o espraiamento. E não existe nenhuma mudança aqui na face polar. A face polar, a área aqui da face polar é a mesma área aqui dentro. Então, vai ficar o mesmo 4 vezes 10 a menos 4 que eu tinha bem aqui. Vai ficar aqui embaixo. Então, a conta é essa. 5 vezes 10 a menos 3... sobre 4π vezes 10 a menos 7, e aqui embaixo também ainda multiplica por 4 vezes 10 a menos 4, que é a área da seção transversal ao quadrado,
aliás, em metro, né, metro quadrado, tá? E aí, fazendo essa conta, dá 9,947 vezes 10 a sexta ampere-espira por Weber. Note aqui que dá um valor elevado, né, gente? Vocês viram que dá um valor grande? Vocês perceberam? Então, é outra dicasinha que eu dou para vocês, gente. Na hora que vocês estiverem fazendo as questões, as coisas têm que combinar com a física do processo. A física me diz que qualquer relutância de entreferro sempre vai ser maior do que qualquer relutância de núcleo. Então, se um dia vocês fizerem uma conta e perceberem que a relutância do entreferro de vocês está com um valor muito próximo à relutância do núcleo, tem alguma coisa errada, viu? Podem verificar. Ok? Como também a relutância do núcleo, o erro pode ser aqui, que você calculou errado, ou pode ser aqui, que você calculou uma relutância muito alta, que ficou muito próximo da relutância do entreferro. O fato é que, na prática, isso aqui sempre tem que ser menor, qualquer relutância de núcleo sempre tem que ser muito menor do que uma relutância de entreferro. Ok? Bom, vamos agora ver a relutância desse braço central, lembrando que ele tem uma descontinuidade devido ao entreferro. Então, ele vai ser o comprimento aqui, que é 52, só que eu vou ter que descontar do entreferro, então fica 51,5 centímetros, ou 51,5 vezes 10 a menos 2 metros, esse comprimento. Dividido pelo μ do material, que é μr vezes μ0, então é 1.200 vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes a área da seção transversal aqui no interior do núcleo, que é 4 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, gente, vai dar um valor de 0,854 vezes 10 a sexta ampere-espira por Weber. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Ficou alguma dúvida? Posso passar para o próximo slide? Então, posso prosseguir, né? E Ana, Jamile e Jéssica também posso prosseguir, né? Beleza. Então, vamos aqui. Vamos para o próximo. Bom, já achei as relutâncias, já achei a força magnetomotriz, já construí o circuito equivalente. Vamos, então, agora, gente, aplicar a lei das malhas, né? Lembro que quando eu construo o circuito equivalente da minha estrutura magnética, a intenção é que eu aproveite aquelas mesmas leis que eu usava lá em circuito elétrico, a lei das malhas e a lei dos nós. Então, a gente pode aqui também aplicar, o que vai ser importante para mim aqui é aplicar a lei das malhas. Só que em termos de fluxo, força magnetomotriz e relutância, né? Fazendo essa adaptação. Então, ao aplicar a lei das malhas, tá, no meu circuito equivalente, como o desenho estava muito feio, eu não repeti o desenho, não. Procurei trabalhar com a estrutura original, porque mesmo na estrutura original dá para a gente perceber as malhas. Então, aplicando aqui a lei das malhas aqui na malha 1, que é essa malha aqui, a gente vai perceber que eu vou ter um fluxo φ1, tá? Esse fluxo φ1 ele vai rodar ou atravessar aquela relutância que eu defini entre os pontos BA, FE, essa relutância aqui, mas esse mesmo fluxo φ1, devido a essa fonte, nessa malha 1, também vai atravessar aqui o braço central. Nesse braço central, eu vou ter a relutância entre os pontos B e E e vou ter também a relutância do entreferro. Então, o fluxo φ1, ele vai o quê? Percorrer a relutância entre BA e FE, vai também percorrer a relutância entre o ponto B e E mais a relutância do entreferro. Entendido isso aqui, gente? Tudo ok aqui nessa parte? Certo. Só que veja bem, aqui eu tenho também nesse braço central o que equivaleria a outra corrente, só que no nosso caso é fluxo. Então eu tenho outro elemento aqui, tá? Atravessando aqui as relutâncias do braço central. Então eu tenho que considerar isso também aqui no jogo da malha 1, na análise em relação só à malha 1.
porque eu tenho na malha 1, eu tenho esse braço comum em relação à malha 2, da onde está vindo o fluxo 2. Então, vai ficar só nessa malha central também influência de φ2, que vai atravessar, então, a relutância entre B e a relutância do interferro. Por isso que fica φ2 vezes relutância entre B e E no núcleo, mais a relutância aqui do interferro. E tudo isso igual, tá, a força magnético-motriz 1, que é, na verdade, a minha fonte de fluxo, a minha única fonte que eu tenho nessa malha. Por isso que ela fica separada. Ok? Entendida aqui essa primeira equação, gente? É como se fosse uma análise de circuito elétrico, uma análise de tensão. Para a malha 2 é parecido, tá? Eu vou ter aqui φ2, tá? Que vai atravessar a relutância entre B, C, D e E, e também a relutância aqui do braço central entre B e E, e também a relutância do interferro. Por isso que fica φ2 multiplicando com todo mundo aqui, com a soma dessas três relutâncias. E nesse braço central sempre vai ter a influência do outro fluxo. Então, aqui em relação ao braço central, eu vou ter φ1, que vai que pega a relutância entre B e E, e também pega a relutância do interferro. Por isso que soma essas duas relutâncias e multiplico por φ1. E tudo isso aqui, gente, é igual à força magnético-motriz 2, que é a única fonte de fluxo que eu tenho na malha 2, por isso que ela fica separada. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho agora esse sistema, né? Isso aqui é um sistema de equações, eu tenho duas equações. E vou ter duas incógnitas, se a gente perceber bem. Por quê? Porque força magnético-motriz 1 e 2 eu tenho, as relutâncias também, todas eu já calculei, só que eu não tenho ainda o valor do φ1 e do φ2. Então, eu vou ter duas equações e duas incógnitas. Então, vai ser um sistema. Substituindo os valores das relutâncias, que a gente já determinou anteriormente, eu vou ter que a soma dessas três relutâncias bem aqui nessa equação é esse valor bem aqui embaixo. Ou seja, dá 13,387 vezes 10 à sexta. E a soma dessas duas aqui vai ser esse valor aqui embaixo, 10,801 vezes 10 à sexta. Então, fica φ1 multiplicar por 13,387 vezes 10 à sexta, mais φ2, que multiplica por 10,801 vezes 10 à sexta, tá? E isso tudo igual à força magnético-motriz 1, que é 5.000. Aqui embaixo eu vou ter algo parecido. Vai ser φ1 multiplicado por 10, por isso aqui, que é 10,801 vezes 10 à sexta, mais φ2, que multiplica por isso, que eu sei que já é 13,387 vezes 10 à sexta, tá? E igual a força magnético-motriz 2, que é 5.000. Mais uma vez, lembrando, né? Esse 13 e esse 10 aqui surgem da soma dessas relutâncias que a gente já tinha determinado antes. Então, é um sistema de equações, gente, que vocês podem resolver por qualquer técnica que existe, né? Tem gente que vai trabalhar pela matriz. Aqui, eu acho mais prático trabalhar pela técnica das multiplicações, né? Multiplicação de termo. Por quê? Porque existe uma simetria aí, tá? O 13 aparece aqui e aqui, o 10 aparece aqui e aqui, e aqui esses dois são iguais. Então, eu vou usar a técnica mesmo da multiplicação, que eu acho mais simples. Apesar de ser mais trabalhosa, né? Às vezes. Principalmente para número grande, como a gente tem aqui. Então, multiplicando aqui em cima por menos 13,387 vezes 10 à sexta, e multiplicando aqui embaixo por 10,801 vezes 10 à sexta, tá? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou conseguir, tá, gente, cortar φ2, anular φ2 aqui na primeira equação com φ2 na segunda equação, quando eu somo, somo termo a termo as duas equações. E aí vai me sobrar aqui, então, só os termos de φ1 e a soma dos termos independentes relacionados às fontes. Em relação aqui a φ1 que me sobrou, vai ser φ1 que multiplica esse valor aqui, mais φ1 que multiplica esse outro valor aqui ficou 10 a 14, aqui também ficou 10 a 14, igual a soma dessas duas fontes, tá? Que ficou esse valor aqui negativo, gigantesco. Bom, somando aqui os dois valores de φ1, tá?
e pegando esse valor aqui das fontes e dividindo pelo valor da soma aqui, que eu somei, eu vou obter, então, o φ1 de 2,069 vezes 10 a menos 4 Weber. Entendido isso aqui, gente? Uma vez me perguntaram, agora me lembrei daquela brincadeira que eu faço em sala de aula. Lembra aquela brincadeira que eu faço? Que às vezes eu digo que um de vocês aí estava querendo fazer a pergunta, estava intuindo, mas estava querendo fazer a pergunta e eu consegui perceber isso dentro da mente de vocês. Deixa eu fazer aqui algo parecido por aqui, gente. Deixa eu fazer aqui só uma brincadeira aqui com vocês. Talvez o humano, né? O humano é que dá eletromagnetismo para vocês, né? Talvez ele já tenha tocado nesse assunto aqui, mas se não, eu vou tocar. Vocês fizeram com a humana eletromagnetismo? É um bom professor, viu, mano? Um cara bem sério. Então, vamos lá. Gente, vocês nunca acharam estranho os fluxos sempre ficarem com essas casas aqui negativas? 10 a menos 4, 10 a menos 6, às vezes aparece. Tá? E fluxo é o quê, né, gente? Fluxo é a junção de linhas de campo magnético, né? Tem 10 esses números aqui, vezes 10 a menos 4. Não se enganem não, gente. É Weber, né? Vocês lembram quanto é que é um Weber? Vocês lembram quanto é que é um Weber? Se não lembra, é só dizer não, gente. Um dia aí, não. Hugo, obrigado. Um Weber, gente, é 10 elevado a 8 linhas de campo. Então, esse troço aqui, mesmo sendo 10 elevado a menos 4, quando eu multiplico por 10 elevado a 8, ainda vai dar um número enorme de linhas de campo magnético. Ok, gente? Então, não se enganem, viu? Mesmo aqui sendo 10 a menos 4, esse número aqui, quando eu transformo em linhas de campo, tá? Considerando que um Weber é 10 elevado a 8 linhas de campo, ainda é um número grande. Tá certo? Só para a gente ter esse contraponto físico. Eu sempre gosto, não adianta a gente fazer os cálculos se a gente não está entendendo a física do processo. Ok? Então vamos lá. Entendido isso aqui, gente? Bom, então eu achei φ1. Bom, se eu quiser achar φ2, eu poderia fazer o seguinte, né? Já que eu estou trabalhando com um sistema de equações, eu poderia pegar φ1 aqui, esse valor que eu determinei, entender esse cálculo até aqui também, né, gente? Aqui eu já fui um pouco mais rápido, porque os números são muito grandes, mas vocês entenderam, né? Como é que eu determinei φ1, né? Tá tudo ok, né? Posso prosseguir, né? Então, é o seguinte, eu tenho φ1 aqui. Para achar φ2, como é que eu poderia fazer se eu quisesse trabalhar mesmo com as equações? Eu voltaria aqui para a minha equação original, tá? Porque eu vou trabalhar com a original, porque aqui o número está menorzinho, fica mais fácil para mim. Substituiria o valor de φ1 que eu determinei anteriormente, e aí a partir de uma dessas duas equações, ou essa, determinaria agora φ2. Só que nesse caso não precisa nem fazer esse cálculo, porque esse exemplo meu, esse meu sistema aqui é simétrico. Tá? Meu sistema é simétrico. Ou seja, as relutâncias que passam aqui nos trechos, essa relutância entre esse trecho B, C, D e E, é a mesma relutância entre B, A, F e E. E os fluxos φ2 e φ1 ainda pegam aqui essa relutância também comum. E mais, aqui é 10 amperes, aqui é 10 amperes, aqui é 500, aqui é 500. Então, é 5.000 aqui, 5.000 aqui. Então, na prática, na física, eu sei que esse φ2 vai ser igual ao φ1. Só vai mudar aqui o sentido. Mas, como eu disse, né, isso é interpretação física, né? Se você quisesse fazer mesmo no cálculo, aí teria que fazer aquela substituição. E um alerta, viu, gente?
Isso também só é possível por causa dessa simetria, mas se tivesse só um parâmetro aqui diferente, aí já não daria certo, eu teria que voltar lá para a fórmula para realmente achar Φ2. Se por acaso aqui já não fosse 5.000, fosse 6.000, aí eu teria, tá, que voltar para a equação original para achar Φ2. Nesse caso, como existe essa simetria, não precisa. Então, eu sei que Φ2 é igual a Φ1, que é igual a esse valor que eu determinei. 2,069 vezes 10 a menos 4 Weber. Entendido, pessoal? Posso prosseguir? Beleza. Se achei Φ1 e achei Φ2, então eu já consigo achar a primeira, responder a primeira pergunta do autor, a primeira pergunta da questão, porque ele quer o fluxo que passa aqui pela região do entreferro. E esse fluxo que passa aqui pela região do entreferro vai ser a soma de Φ1 mais Φ2. Vai ser o que eu vou chamar de Φ total. Então, vai ser 2 vezes esse valor aqui. Então, vai dar 4,138 vezes 10 a menos 4 Weber. Entendido, pessoal? Entendido essa resposta aqui? Com alguma dúvida? Bom, tendo esse fluxo aqui, gente, o resto sai fácil. O resto sai fácil. O meu BG, que é a indução magnética aqui na região do entreferro, vai ser o fluxo total, que é o fluxo que passa aqui nessa região, vezes a área da seção transversal, que é o mesmo valor de AN. Então, fica 4,138 vezes 10 a menos 4 sobre 4 vezes 10 a menos 4. Vai cortar 10 a menos 4 com 10 a menos 4, fica isso, então, dividido por 4, que vai ficar 1,0345 Tesla. Esse é o valor de BG. E tendo BG, tá, a gente consegue, dividindo por μ0, obter o valor de HG. Então, vai ser 1,0345 dividido por μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então, vou ter o valor da intensidade de campo na região do entreferro, que é 0,823 vezes 10 a sexta ampere-espira por metro. Ok, com isso foi resolvida a questão. Beleza, né? Ficou alguma dúvida? Então, podemos ir para a próxima questão? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Podemos ir para a próxima? Então tá, beleza, vamos para a próxima. Essa outra questão aqui, gente, ela também caiu em prova já no passado, tá? É uma questão relativamente fácil, mas ela tem alguma... Ela necessita de algum... que vocês percebam, lembrem algumas coisas, tá? Vocês me dão aqui só 10 segundinhos, aí eu volto, viu? Só 10 segundinhos.
Pessoal, voltei, desculpem. Gente, então vamos aqui ler o enunciado da questão do exercício 2, tá bom? Ok? Posso continuar? Então vamos lá. Para o circuito magnético toroidal indicado na figura 2, esse circuito aqui, tá? O diâmetro externo D2, que é esse diâmetro bem aqui, tá, gente, é 15 centímetros, tá? Lembrando, né, gente, que diâmetro é o dobro do raio. Então, D2 é como se fosse a distância daqui até mais ou menos por aqui. Seria 2 vezes o raio, ok? Então, D2 é 15 centímetros. O diâmetro interno, que é aqui já em relação a essa parte interna aqui, é 10 centímetros. Então, mais uma vez, é 2 vezes o raio. Então, é como se fosse a distância daqui até mais ou menos aqui. Tá? E a espessura, que é a profundidade bem aqui, ele diz que é 5 centímetros. Então, o autor me dá esse toroide, me dá o valor do diâmetro D2, que é o externo, o valor do diâmetro interno, que é o D1, me dá também aqui essa profundidade do toroide. E o toroide tem um entreferro, que ele me dá um comprimento, ele chama de delta, igual a 1 milímetro. E o autor diz que tem um fluxo aqui estabelecido no interior do material, e passando aqui também pelo entreferro, que é de 1 miliweber. Né? É 1 miliweber. E o núcleo é sólido, tá? Então não é laminado, tá? E o material utilizado é esse aqui, o M27ES de 24 gauge, tá? Isso aqui, gente, é a codificação comercial de um material usado em núcleo, tá, gente? Tá? Isso aqui é a codificação comercial, é um material comercial, por isso que tem esse nomezinho aqui. No fundo, ele está querendo dizer que é um material de grãos orientados, esse gauge aqui quer dizer isso, tá? Eu tenho grãos orientados. O que significa que ele é aquele material mole, material fácil de magnetizar e fácil de desmagnetizar, ok? E aí o seguinte, quando ele cita esse material, ele faz referência à figura 3. Então ele está querendo dizer para mim que esse material aqui eu não posso considerar mais ele como um Mi constante. Então, eu tenho que levar em conta a não linearidade que tem no material em relação em função da relação de B com H. Então, significa que toda vez que eu precisar fazer a relação entre B, que é a indução, que é nesse eixo, e H, que é a intensidade de campo magnético, que é nesse eixo aqui, eu tenho que usar essa curva. Ok? Não posso mais trabalhar com aquele Mi. Eu tenho que usar a curva no relacionamento entre B e H. Entendido isso aí, gente? Bom, determine o valor da corrente que flui pela bobina de 200 espiras, tá? Essa corrente aqui é a corrente que eu vou ter que ter para esse meu arranjo, para que no fundo eu trabalhe com 1 miliweber aqui dentro, tá? Considere o fluxo de dispersão e espraiamento expressivos. Então, aquele fluxo aqui fora eu desprezo e também eu desprezo o espraiamento aqui no entreferro. Então, vamos lá. Ele é um exemplo relativamente simples, tá, gente? O cuidado que a gente tem que ter é em 2 aspectos aqui. Primeiro aspecto é que a gente vai ter que lembrar um pouco das relações geométricas de figura, tá? Entender o que é o D, como é que o D se relaciona com raio, como é que é perímetro. A gente vai ter que lembrar algumas relações geométricas para poder resolver essa questão. E também vai ter que levar em conta que agora eu não posso mais relacionar H e B pelo Mi constante. Eu vou ter que usar uma curva, sempre que eu precisar relacionar B e H, ok? Então, esses são os 2 fatores que são importantes aqui nesse exercício. Bom, vamos começar então, gente, calculando o BN. Tá? Eu tenho fluxo, eu tenho uma área da seção transversal, aliás, a área eu não tenho, mas eu posso calcular. A área da seção transversal desse toroide aqui, gente, aqui dentro, vai ser essa mesma área que eu vou considerar aqui na face polar. E que também vai ser a mesma área do entreferro. Se vocês perceberem bem, deixa eu tentar fazer um zoom aqui. Apesar de eu estar trabalhando com toroide, tá?
tá? Essa área de seção transversal aqui é retangular. Vocês estão percebendo que essa área aqui é retangular? Tá certo. Então, eu posso achar BN aqui dentro simplesmente fazendo fluxo sobre a área da seção transversal no interior do material, que é a mesma área aqui. Essa mesma área aqui da face polar. Fluxo eu tenho. O problema que eu vou ter é só achar essa área aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui. O BN, que é a indução, né? O valor da indução no interior do núcleo, ele vai ser φ sobre AN, a área da seção transversal no interior do núcleo. O φ eu tenho. O meu problema é achar a N. Olha como é que eu determinei a N. A N eu fiz como sendo D2, que é o diâmetro externo, menos D1, que é o diâmetro interno, dividido por 2. Por que tem essa divisão por 2? Porque é só lembrar que o diâmetro é 2 vezes o raio. Tá? Se eu estivesse trabalhando com raio aqui, em vez de diâmetro, eu não precisaria dividir por 2. E multiplicado por T. Esse D2 menos D1 dividido por 2, ele na verdade é isso aqui, ó, gente. Deixa eu voltar aqui. É esse comprimento bem aqui. Tá vendo, gente? É isso aqui que eu estou determinando. Tá? Ok? É isso aqui que eu estou determinando. Então, eu estou dizendo que é D2 menos D1 dividido por 2. Tá? Ok? Se fosse raio, tá? Se fosse o raio, é mais fácil de entender pelo raio. Se fosse o raio, tá? O raio, ele não pega do centro até aqui, o raio 2. O raio 1 não pega daqui do centro até aqui esse ponto 1, se fosse o raio 1. Então, essa distância daqui para cá, que é essa mesma distância aqui, é simplesmente raio 2 menos raio 1. Vocês concordam comigo? É como se eu tivesse assim, ó, raio 1 e raio 2. A diferença tá meio ruim isso aqui, gente. Deixa eu apagar que é melhor. Aqui, raio 1. Aí, o raio 2, que é o maior. Teria o raio 1. Aí eu teria aqui a diferença entre eles. A diferença entre eles é isso aqui. Como eu não tenho raio, tenho diâmetro, eu posso também trabalhar com diâmetro. É só dividir por 2. Ok, gente? Posso prosseguir? Bom, mas aquilo ali me dá só aquele trecho, né? Eu ainda tenho que multiplicar pela profundidade para fazer o retângulo. Então, eu tenho que multiplicar por esse T aqui. Então, vai ficar, substituindo os valores aqui, o fluxo aqui em cima é 1 miliveber, então é 0,001 sobre diâmetro 2, é 15 centímetros, então passando para metro é 0,15 metros. Diâmetro 1 é 10 centímetros, então passando para metro dá 0,10. Então, fica 0,15 menos 0,10, tudo isso aqui dividido por 2, vezes T, que é a profundidade, que é 5 centímetros. Então, passando para metro, dá 0,05. Fazendo essa continha, eu vou ter que BN é 0,8 Tesla. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Bom, eu tenho BN, tá? Eu vou precisar de H, porque no final das contas, esse tipo de problema, toda vez que, olha, uma dicasinha prática para vocês, toda vez que o problema pedir corrente, não tem jeito. Em algum momento eu vou ter que trabalhar com a lei de Ampère, porque é a única lei que me relaciona a corrente diretamente. Então eu vou ter que trabalhar, em algum momento eu vou precisar trabalhar com a lei de Ampère aqui. E na lei de Ampère você trabalha com H diretamente. Então vamos logo achar, a partir do B, o valor de H no interior do material.
Entendido? Só que veja bem, eu não vou poder mais usar a mídia, até porque o autor nem me dá. Então eu vou ter que usar o gráfico. Então vamos aqui para o gráfico. Eu vou ter que usar o gráfico para achar o valor de H. Qual foi o valor de B que eu achei? Foi 0,8, né, gente? Então foi esse valor bem aqui. Está todo mundo acompanhando? Então tudo bem. Então eu venho, acompanho aqui esse tracejado e vejo onde é que encosta nessa curva aqui, que é a curva do material. Então encosta bem aqui. Então agora eu vejo aqui, isso aqui foi na horizontal, vejo agora qual é a projeção, aliás, isso aqui foi na vertical, né? Veja agora como é que é a projeção aqui na horizontal, do ponto de encontro. Noto que o ponto de encontro para cá seria bem por aqui, né? Vocês estão enxergando? Projetei 0,8, aqui é o ponto de encontro com a curva, então eu tenho que projetar agora no eixo horizontal para achar o valor de H, ok? Note que é para cá, né? Então, note também aqui o seguinte, gente. Note aqui o seguinte, ó. Quando é curva, não dá para a gente sempre dizer assim que vocês têm que achar um valor que a gente deseja. A gente sempre vai entender que vocês podem usar um valor um pouquinho diferente, porque é interpretativo da curva, né? Ok? Entretanto, existem limites. Por exemplo, o valor que eu vou associar aqui, gente, foi 135. Foi o valor que eu achei, que o valor de H aqui que vale aqui, é 135. Vocês poderiam ser um valor diferente. Poderia dizer que é 125, poderia dizer que é 130, poderia dizer que é 140. Agora, tem limites, né? Você não poderia dizer que é 150, né? Você concorda comigo? Porque 150 já é bem aqui. Vocês concordam? Então, eu estou querendo dizer que na prática, eu botei aqui o valor de 135. Na prática, vocês poderiam até ter um valor um pouquinho diferente, mas tem limites. Limites que a gente pode considerar errado. Por exemplo, se você botasse 150, estaria errado. Dá para ver que está errado, por quê? Porque aqui já encontra diferente. Ok? Tá? Aí vamos ver. 125. 125 seria pelo meio. Aqui, pelo meio por aqui, a gente poderia até dizer, não, vamos, até 125 a gente aceita, mas abaixo de 125 vocês enxergam que também seria errado, né? Entendido, gente? Então, na minha prática, quando vocês fossem fazer um exercício desse tipo, eu consideraria entre 125 e 140 ou 145 no máximo. Mas se você pegasse menos de 125 ou 150, eu já acharia que você está interpretando errado o gráfico. Entendido isso, gente? O valor que eu peguei foi 135. Na prática, eu poderia estar com 125, 130, 140, que eu aceitaria. Mas abaixo de 125 ou acima de 145, já daria problema para mim aqui. Já acharia que vocês já estão chutando muito aqui na interpretação do gráfico. Ok, gente? Beleza, então vamos lá. Então deu 135 aqui, pela interpretação do gráfico. Então deve ser valor aqui. Beleza, vamos continuar. Como eu disse para vocês, eu provavelmente vou trabalhar com a lei de Ampère. Na lei de Ampère eu preciso do H, mas eu preciso também dos comprimentos. Então eu repeti aquela mesma figura anterior aqui, né? Mas eu vou prestar atenção agora no comprimento aqui. Eu preciso, então, gente, desse comprimento do percurso médio, no interior do núcleo toroidal. Então, vamos lá, tá? Esse comprimento médio é o seguinte, tá? Vocês lembram como é o comprimento de uma circunferência, gente? É π vezes r, né? Aliás, é 2π vezes r, né? É isso? É 2π vezes r, ou então é π vezes d. É 2π vezes r ou π vezes d. Vocês se recordam? Nesse caso
caso aqui, como o autor está trabalhando com diâmetro, não está trabalhando com R, vamos trabalhar com diâmetro. Então, eu sei que é π vezes D. Mas qual é o D? É o D em relação ao percurso médio. Então, vai ser um D, gente, um diâmetro de um ponto médio aqui, dentro do material. Então, esse diâmetro médio aqui, na verdade, vai ser o diâmetro médio desses dois valores. Então, por isso que eu vou fazer aqui, ó, isso. Pego D2, somo com D1 e divido por 2. Porque quando eu faço isso, eu estou pegando o valor médio entre D2 e D1. E aí multiplico por π, para ter o comprimento. Só que, veja bem, isso é o comprimento de toda a circunferência, né? Só que o meu material ainda tem aqui uma descontinuidade devido ao entreferro. Então, ainda subtraio aqui, né, para ter o valor exato, do entreferro. Entendido isso, gente? Entendido porque é D2 mais D1 dividido por 2, que multiplica por π, e entendido porque eu ainda estou subtraindo aqui de delta. Isso está ok aí com vocês? O João Vitor está dizendo que não. É isso, João? Vamos lá. Vamos pegar aqui de novo. Posso sim, João. Não tem problema, não. Vamos pegar aqui. Eu estou aqui atrás de calcular o percurso médio no interior do toroide. Tá? Esse percurso médio, gente, vai ser como se fosse uma circunferência pegando aqui pelo meio dessa. Vocês concordam comigo? Tá certo que ela também teria que estar aqui no meio aqui do material por dentro, né? Mas o que me interessa no momento é só perceber isso aqui, de lado. De lado, ela seria uma circunferência pegando aqui pelo meio. Você concorda comigo, João? Concorda, pessoal? Então, é aquela história, né? Eu poderia trabalhar com raio. O que é o comprimento de uma circunferência? Que seria esse ponto aqui todo completo. Ou dessa outra aqui, seria o raio da circunferência vezes 2π, né? Quando eu trabalho com diâmetro, seria o diâmetro vezes π, né? Não é isso? Isso me dá o comprimento de qualquer circunferência. O diâmetro daquela circunferência vezes π, ou então o raio vezes 2π. Como eu estou trabalhando com diâmetro, então eu vou trabalhar com diâmetro vezes π. Só que eu quero uma circunferência que seja intermediária entre essa que é externa e essa que é interna. Então, eu quero algo aqui pelo meio. Esse algo pelo meio, eu vou obter simplesmente pegando a média dos diâmetros. Por isso que fica D2 mais D1 sobre 2. Isso aqui é uma média simples dos dois diâmetros, que é justamente para pegar o diâmetro da circunferência intermediária. Entendeu aí, João? Então, eu tendo esse diâmetro da circunferência intermediária, é só multiplicar por π para pegar, então, todo o comprimento dessa circunferência intermediária que está aqui pelo meio. Só que, veja bem, ela é a circunferência completa, mas o meu material tem uma descontinuidade em devido ao entreferro de comprimento delta. Então, vai ser π vezes esse diâmetro médio, que é D2 mais D1 sobre 2. Tá? Isso vai dar a área daquela circunferência lá intermediária, entre a circunferência definida por D2 e a circunferência definida por D1. Tá? E aí subtrai do entreferro, delta. Aí fazendo isso, o meu comprimento vai ser π vezes 0,15 mais 0,1, que é D2 e D1, os valores já transformados para metro, divido aqui também por 2, e depois subtraio pelo comprimento do entreferro, que ele diz que é 1 milímetro, então é 0,0001 metro. Então vai ser 0,3917 metros. Entendido, pessoal? Comprimento LN. Nesse caso aí, João Vitor, a influência é mínima aí, realmente, a profundidade. Não, a profundidade não entra aqui, não, João Vitor. Tá? A profundidade não entra, não. Tá? A profundidade vai influenciar na área.
tá? Note que a área sempre estava... uma dica prática para vocês. A área sempre vai estar mais relacionada a B, e comprimento sempre vai estar mais relacionado a H, ok? Eu também não gosto muito de dar essas dicas práticas, não, porque isso vem da experiência e da fundamentação teórica. Eu sempre prefiro que vocês tenham fundamentação teórica, né? Mas, na prática, como vocês forem fazer exercício, vocês vão ver que quando eu estou com H, o que me interessa mais é o comprimento. Quando eu estou com B, o que me interessa mais é a área. Ok? Lembrando, tá, João Vitor, que se eu pegasse o LN, tá, e multiplicasse por AN, eu teria o volume do material, né? Porque o LN, na verdade, está relacionado ao ponto central do material, o comprimento do ponto central do material. Ou seja, o ponto central daquela área transversal. Ok? Então, na verdade, tudo se relaciona de alguma maneira. Não tem nada aqui que esteja errado, não, viu? Beleza? Podemos prosseguir? Bom, então vamos lá, gente. Vamos aqui para o próximo slide. Esse outro slide aqui, ele também tem um detalhezinho que eu quero que vocês prestem atenção, tá, gente? Ok? Então, tá aqui. Como eu falei para vocês, esse tipo de problema em que eu preciso da corrente não tem onde fugir. É lei de Ampère. Então, eu uso força magnetomotriz, que é igual a HN vezes LN, que representa o efeito do núcleo magnético, intensidade lá, vezes o valor de LN, mais HG, que é a intensidade do campo no intraferro, vezes o comprimento do intraferro. Ok? Força magnetomotriz é N vezes I. N é constante, eu sei, e E que é minha incógnita. HN eu acabei de determinar, LN também acabei de determinar, mais HG vezes G. G eu não tenho é o HG, né? Mas note aqui o seguinte, gente, tá? Note aqui o seguinte. Isso aqui é um laço só que eu tenho para o fluxo. Então, a gente lembra daquela situação, né? Quando é estabelecido um fluxo a partir de uma corrente constante, o fluxo também vai ser constante ao longo de todo o percurso do circuito magnético. Então, o valor de fluxo aqui no interior do núcleo é o mesmo valor do fluxo aqui no intraferro. O que se faz, então, que na prática o φ aqui seja igual a Bn vezes AN, que é no interior do material, mas também igual a Bg vezes Ag, que é lá na região do intraferro. Entendido isso aqui, gente? Beleza. Como AN é igual a AG, tá? Porque ele diz isso, né? Ele diz que o espraiamento é desprezível, então ele está ao mesmo tempo ele está querendo dizer para mim que eu devo considerar AG igual a N. Como AG é igual a N, então, e o φ aqui é constante, então na prática significa que BG é o que, gente? É igual a BN. E BN a gente já determinou, não determinou naquele 0,8 Tesla? Então BG é igual a 0,8 Tesla. Beleza? Beleza? Entendido, pessoal? Aqui tudo entendido? Bom, aí vem uma coisa legal. Tá? Eu tenho BG, então, pela relação de μ, eu posso achar H. Mas lembra que eu falei para vocês que lá no material eu não poderia estar usando μ diretamente? Eu teria que usar aquela curva lá que relaciona B e H? Pois é, mas aquilo ali é para o material magnético. Na região do intraferro, o que eu tenho é o ar. E o ar é considerado, inclusive, linear. É por isso que eu considero aquele μ constante, que é o quê? O valor de μ0. Então, mesmo eu pegando o BG e dizendo que é aquele valor de 0,8 que eu determinei anteriormente, até com a ajuda da curva, eu agora posso usar simplesmente essa relação aqui constante. Dizer que HG, que é o que eu quero, é simplesmente BG sobre μ0. Então, vai ficar aí igual a HN vezes LN, mais HG vezes G sobre N, que eu estou substituindo isso como sendo BG sobre μ0. Então, está aqui repetido.
Ok? Entendido isso, gente? Vou agora substituir os valores para resolver. Tá? Então, por fluxo, eu verifiquei que BG é igual a BN, tá? Só que BG não precisa mais usar gráfico, porque é o A, é o entreferro, então eu posso pegar BG e já dividir por μ0 para achar HG, que é o que me interessa no final das contas. Ok? Então, vamos substituir os valores. HN é 135, que foi da interpretação do gráfico. LN eu já calculei, que é 0,3917, descontando inclusive o entreferro. Mais BN, que é 0,8, dividido por μ0, que tudo isso aqui dá HG, então é 0,8 sobre 4π vezes 10 a menos 7, vezes o valor de G, que é 0,001, e todo mundo dividido por N, que é o número de espiras, 200. Isso vai me dar a corrente, que é uma corrente de 3,4475 ampere. Note que é uma corrente elevada com um fluxo pequeno, viu, gente? Eu estou com um fluxo de 1 mV e vou precisar, para isso, de 3,4475 ampere. É até relativamente elevada essa corrente aí. Mas isso se deve à própria geometria do circuito. Eu tenho diâmetros elevados, 15, 10 centímetros. Ok? Beleza, pessoal? Entendido isso aqui? Ótimo. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer. A gente ainda tem uns 17 minutos de aula. Vamos ver se a gente... Eu acho que dá para ver o próximo exercício. Se não der, dá pelo menos para a gente avançar bastante. Pode ser? Ou vocês querem encerrar logo? Eu acho que em 15 minutos a gente consegue ver o próximo exercício. Então, beleza. Semana que vem eu tento ver outros exercícios, talvez eu ainda dê algum do capítulo 1, vou ver alguns do capítulo 2, e na segunda eu aviso para vocês, se na quarta a gente tem um pouquinho de teoria, tá bom? Bom, exercício 3. Esse exercício aqui é um pouquinho diferente, tá, gente? O enunciado dele diz o seguinte, aqui já seria um exercício de aplicação da lei de Faraday. Tá? No exercício 3, o autor diz o seguinte: encontre a tensão induzida em uma bobina de 400 mA. Então, ele já me diz lá que é uma bobina, tá? Com essa indutância, então é indutor. Tá? E ele quer que eu avalie, tá? Ou seja, que eu calcule a tensão induzida nessa bobina entre os instantes de 0 a 8 milissegundos. Quando a corrente mostrada na figura abaixo, que é essa figura 4, circula através dela. Então, note que a corrente entre o intervalo de 0 até 8 milissegundos, a corrente tem esse formato aqui. Ela tem essa variação aqui. Tá? Como a corrente está variando, né, o campo magnético varia e, portanto, a tensão induzida na bobina, no indutor, tá, que tem esse R de 400 mA, também vai no campo magnético, por sua vez, é provocada pela variação da corrente. É só a gente recordar um pouquinho da física, né, da explicação física por trás da lei de Faraday. Então, eu tenho que considerar essa variação de corrente para achar a variação de tensão que eu vou ter, da tensão induzida que eu vou ter nessa bobina. E aí ele quer que eu calcule os valores e quer que eu construa o gráfico, porque lá no gráfico eu vou, então, representar esses valores que eu calculei. Então, na verdade, o que é importante para mim é construir esse gráfico. Os valores que eu vou determinar é para poder construir esse gráfico da tensão. Dentro desse mesmo intervalo de 0 a 8 milissegundos. Entendido, pessoal? Tá, então vamos para o próximo slide. Tá aqui o gráfico, tá? Eu vou deixar aqui o gráfico sempre aqui à mão, porque a gente precisa interpretar esses intervalos aqui. Tá? A gente já viu lá no capítulo 1, tá? Deixa eu pegar aqui. A gente já viu lá no capítulo 1 que a tensão induzida, tá? No indutor,
E também recordando, lembrando também circuitos elétricos 2, mas também a gente viu isso, deduzir essa fórmula lá no capítulo 1. A gente sabe que a tensão induzida no indutor é L vezes DI dt. Vocês se recordam disso, gente? Então, é L vezes a derivada no tempo da corrente. Vocês lembram, né, que a gente já determinou isso, lá no final do capítulo 1. Pois é. Derivada no tempo é a mesma coisa que variação, né? Coisa que variação. Só que a gente diz isso aqui, que isso aqui é incremental, mas é a mesma coisa com a variação, é um ΔI. Então, DI é um ΔI e delta T, e DT, na verdade, é um ΔT. Tá? É apenas a gente está querendo dizer que incrementos. Mas, de maneira, ΔI e ΔT. E o que é o ΔI? ΔI, gente, é um valor final menos um valor inicial. E o que é um ΔT? É um instante final menos um instante inicial. Ok? Então, em função disso, dessa equação aqui, vamos começar a interpretar. O L, ele é constante. Tá? O meu indutor aí, ele tem esse L aí, né, constante. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer é só achar essa variação, tá? ΔI, ΔT, para cada um que tem ali no meu gráfico original. Então, só basta eu fazer isso. O L não vai mudar. Vamos ver aqui o gráfico original. Veja bem que do instante 0 até o instante de 1 milissegundo, a corrente tem essa tendência aqui. Ela segue aqui esse segmento de reta. Vocês estão enxergando isso, gente? É a primeira coisa que eu digo aqui para vocês. Não dá para me trabalhar com a curva de uma maneira unificada. Por exemplo, se fosse uma senoide, até dava. Eu tenho a fórmula lá do senoide. Mas esse tipo de curva aqui não dá para me trabalhar diretamente logo com intervalo. Então, o que eu faço? Eu vou decompondo os intervalos em segmento de reta e trabalho e determino, então, intervalo a intervalo e depois apenas somo os resultados. Ok? Pode, que é representado com uma equação bonitinha, eu poderia até trabalhar logo com o intervalo de uma vez só. Mas, nesse caso, eu vou ter que separar intervalo a intervalo. Ok? Entendido? Então, vamos lá. Então, o primeiro segmento é esse aqui, que eu vou pegar entre 0 e 1, que termina em 1 milissegundo. Então, vamos lá. Nesse intervalo, a corrente tem o seu valor inicial 0 e o seu valor final em menos 40 miliamperes. Então, fica... Lembrando que ΔI é o valor final da corrente, menos o valor inicial, então é menos 40 vezes 10 a menos 3, que é 40 miliamperes, menos o valor inicial, que é 0. Tudo isso aqui dividido pela variação do tempo. O instante final de tempo é 1 milissegundo, então é 1 vezes 10 a menos 3 segundos. E o valor instante inicial é 0, então é menos 0. Fazendo essa continha dá menos 40 amperes por segundo. Entendido isso aqui? De onde é que veio esse menos 40 amperes por segundo, gente? Beleza. Posso prosseguir? Tá. Então, vamos ao seguinte. Tem esse menos 40 amperes por segundo, então ele vai substituir essa derivada de em relação ao tempo. E aí eu vou multiplicar isso por L, que é 400. Só que é 400 mili-henry, né? Então, é 400 vezes 10 a menos 3. Vou multiplicar por esse ΔI e ΔT, que é menos 40. E aí, gente, a minha continha de V induzido naquele primeiro intervalo é menos 16 volts. Então, o valor que eu vou ter de tensão induzida durante aquele primeiro intervalo, entre 0 e 1 milissegundo, é menos 16 volts. Então, é a tensão para o primeiro intervalo que eu estou considerando. Ok? Vamos agora para o segundo intervalo. Segundo intervalo, gente, ele já é mais longo, olha, porque eu posso dizer que eu tenho uma reta que começa aqui e termina bem aqui. Não posso? Então, eu vou pegar essa reta daqui até aqui. Que vai do instante de 1 milissegundo até 3 milissegundos. Então, vamos lá, vamos calcular aí o ΔI e o ΔT nesse caso. O valor inicial, o valor final de corrente vai ser 20 miliamperes e o valor inicial vai ser menos 40 miliamperes.
Ah, sim, até 4 milissegundos. Obrigado, João, tá? Tá? Eu me confundi porque eu moro aqui no condomínio de prédio, tem um desesperado aqui buzinando aqui no portão que está incomodando todo mundo. Desculpe, viu, gente? Vocês estão escutando a buzina aqui. Aí vamos lá. Aí eu estou aqui 1 milissegundo, aqui é 4 milissegundos. Então, o instante de tempo final é 4 milissegundos, e o instante inicial é 1 milissegundo. A corrente no seu valor final é 20 miliamperes, e no valor inicial é menos 40 miliamperes. Então, vamos lá. Então, delta I sobre delta T. Delta I, valor final de corrente, 20 miliamperes, então é 20 vezes 10 a menos 3. Valor final é menos o valor final, menos o valor inicial. O valor inicial é menos 40. Então, fica menos 40 vezes 10 a menos 3. Note que essas continhas aqui são algébricas, então esses sinais aqui são importantes, viu? Tudo isso aqui dividido pela variação no tempo. O tempo final é 4 milissegundos, então é 4 vezes 10 a menos 3. E o tempo inicial é 1 milissegundo, então é menos 1 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, gente, vai dar 20 amperes por segundo. Entendido isso aqui, gente? Ou eu falei rápido demais? Está tudo ok aqui? Tá, então eu vou pegar esse 20 e mais uma vez multiplicar pelo L, que é 400 milihenry. Então é 400 vezes 10 a menos 3. Vezes o 20 que eu determinei vai dar 8 volts. Então significa que desse instante de 2 aliás, de 1 até 4 milissegundos, eu tenho uma variação de tensão, ou um valor de tensão. Beleza? Vamos lá. Demorando para passar o slide. Aqui. O outro intervalo que eu tenho é entre 4 e 6 milissegundos. Agora, note que entre 4 e 6 milissegundos, a corrente é constante. Qual é o valor? 20 miliamperes. Lembrando que tensão induzida só existe devido à variação de fluxo. E variação de fluxo só existe porque tem variação de corrente. Então, se a corrente é constante, qual é a tensão induzida que eu vou ter, gente, pela física? 0, né? Se eu for falar, então, então é aqui, o 20 de 0. Né? Então, se quiser continuar, então, se você quiser fazer a conta, eu até poderia, mas ok? O instante final pega de 6 a 8, e aí eu reta aqui. O delta I vai ser o seguinte, o valor final da corrente vai ser 0, o inicial vai ser 20, então vai ser 0 menos 20. Instante de tempo é o final, 6 inicial, então fica o 6 menos 3. E fazendo o caminho até possível. Pegando esse menos 10 e multiplicando pelo L, então com isso eu tenho deu problema aí no áudio, gente? Foi? Vocês querem que eu repita aqui? Aqui para mim aparentemente está normal. Vocês estão ouvindo? Vocês querem que eu continue ou dou uma paradinha? Está no final já, falta só acho que 2 minutos só. Então, bora. Aqui, essa parte aqui da tensão 0, todo mundo ok? Todo mundo entendeu? Ou ficou alguma dúvida?
Então, eu vou pegar a partir daqui, do intervalo de 6 a 8 milissegundos, tá bom? Então, a parte final é isso aqui, vai de 6 a 8 milissegundos, onde a corrente aqui está decrescendo. Ela vai do valor inicial de 20 para um valor final 0. 20 miliampere e os 6 milissegundos. Então, ΔI sobre ΔT é essa conta aqui. 0, que é o valor final da corrente, menos o valor inicial, que é 20 miliampere, então é 20 vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui dividido por ΔT. O instante final é 8 milissegundos, então é 8 vezes 10 a menos 3. O instante inicial é 6 milissegundos, então é menos 6 vezes 10 a menos 3, porque é o final menos o inicial. Fazendo a continha, dá menos 10 amperes por segundo. Tá? E aí, pegando esse ΔI e ΔT e multiplicando pelo valor de L, que é 400 vezes 10 a menos 3 Henry, eu vou ter, então, que a tensão induzida para esse último trecho aqui, tá? Devido à variação de corrente ali representada por aquela reta decrescente, vai ser menos 4 volts. Entendido aqui, gente? Beleza. Então, com isso, a gente tem todos os valores. Tá? A gente tem todos os valores. Tá? A gente tem todos os valores. Eu tenho entre 0 e 1, eu tenho menos 16 volts. Menos 16 volts. Entre o instante 0 a 1 milissegundo, é menos 16 volts. Entre 1 e 4 milissegundos, eu tenho 8 volts. Entre 4 e 6 milissegundos, é 0 volt. E entre 6 e 8 milissegundos, deu menos 4 volts. Com isso, eu consigo construir esse gráfico. Muito feio, mas realmente eu não conseguiria ser arquiteto, ser alguém que vivesse assim de um padrão, precisasse de fazer desenhos apurados, não. Poderia até tentar aprender, né? Mas, tá. Então tá aqui. Entre 0 e 1, menos 16 volts. Entre 1 e 4, 8 volts. Entre 4 e 6, 0 volts. E entre 6 e 8, menos 4 volts. Então fica esse gráfico aqui do resultado. Então, um indutor onde eu submeti um padrão, uma variação de corrente no tempo dado pela figura 4, que tem essa variação no tempo indicado por essa figura aqui, eu vou ter, então, nos terminais desse indutor, essa tensão com o mesmo intervalo de tempo. Ok? Então, essa é a solução. Legal, né, gente? Com isso, a gente termina os exercícios de hoje, a aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Podemos encerrar? Beleza. Então, gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Cuidado aí com a saúde. Cuidem da saúde de vocês e da família, viu, gente? Tudo de bom aí para vocês e até semana que vem. Então, obrigado aí para vocês e mais uma vez um abraço.